Ele deixa de falar com Deus e começa a falar dos atributos de Deus. E é bom que façamos isso. Oremos e meditemos. Oremos falando ao Senhor, mas também meditemos sobre quem é o nosso Deus. E ele faz isso a partir do verso de número 8. Ele diz: bom e justo é o Senhor. E aí, para ganhar tempo, porque estamos avançados, Davi começa a falar do caráter, dos atributos de Deus. E para Davi, Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é poderoso. E acima de tudo, ele termina esta sessão dizendo: Deus é amigo. Amigo, inclusive, daqueles que se sentem envergonhados por seus pecados e por suas falhas. Sendo ele bom e justo, diz Davi, ele aponta o caminho aos pecadores. Mais do que apontar, ele conduz como pastor os pecadores. Preste atenção nisso. Ele não apenas diz: eis o caminho. Ele diz: eu vou empurrar vocês, eu vou conduzir vocês, eu estarei com vocês ao longo do caminho. Quem pede por essa ajuda dos céus recebe misericórdia, amor e fidelidade a fim de cumprir os preceitos da lei. Amor e fidelidade: amor para entrar no caminho da salvação, fidelidade para ser preservado dele até o fim. De repente ele pausa a sua meditação e faz uma rápida oração: perdoa-me por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Ele ainda não está resolvido. Mencionou o pecado, volta a mencionar. No meio da meditação sobre Deus, ele diz: Senhor, eu ainda me sinto envergonhado diante de ti, eu estou nu, sem roupas, por favor, perdoa o meu pecado, ele é grande. Mas perceba, perdoa o meu pecado por amor ao teu nome. Não me perdoa porque sou bonzinho. Não, eu não sou bonzinho. Não me perdoe, Senhor, porque tenho como pagar. Não, perdoa-me por amor ao teu nome. Ou seja, o Senhor vai me perdoar e o teu nome vai ser conhecido entre os povos. O grande Deus perdoou o grande pecador chamado Davi. Da oração ele volta à meditação e diz: quem é o homem que teme o Senhor, este homem instruirá, ou o Senhor instruirá no caminho que deve seguir. Ele será guiado por Deus, terá bênçãos de Deus para si e para a sua família. E mais do que tudo isso que mencionamos até agora, esse pecador que recorre ao Senhor em tempos de vergonha, a este pecador o Senhor confia os seus segredos e os leva a conhecer a sua graça. Comentando o texto, Derek Kidner diz que o salmista está dizendo que Deus abre as portas de sua intimidade para pecadores e os chama para uma amizade íntima. Isso, irmãos, mais de 1000 anos antes de Cristo, é o que chamamos de graça irresistível. 1000 anos antes de Cristo, Davi está dizendo: eu sou amigo de Deus porque Ele me chamou para essa amizade. Nos dias de vergonha, você tem um amigo com quem conversar? Você pode abrir o seu coração para qualquer pessoa, a qualquer hora. Você conhece o amigo de Davi? Você o tem por amigo? Muitos ouvem falar dele. Muitos conhecem um pouco de sua história da Bíblia. Mas será que você o conhece pessoalmente? Será que hoje você pode dizer no seu coração: Deus é o meu amigo? Eu gostaria de ser amigo de Deus, talvez seja o seu desejo. E sabe como isso começa? Isso começa no coração de Deus. No livro que se tornou clássico do século passado, J. Packer, O Conhecimento de Deus, o teólogo fala sobre a amizade entre Deus e o homem. Ele diz: não somos nós
que iniciamos a amizade com a divindade. Antes, é Deus quem graciosamente nos convida para a sua amizade. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Este é o padrão de Deus, de Gênesis a Apocalipse, não apenas a partir de Mateus. Graça de Deus. Foi assim que Deus chamou Abraão para ser seu amigo. Abraão estava no meio dos pecadores, adorando ídolos. Foi assim que Deus chamou Jacó, neto de Abraão, ladrão, quando este fugia do seu irmão. Foi assim que Deus chamou o assassino Moisés para ser seu amigo. Foi assim também que Deus chamou a Paulo, Pedro, o ladrão da cruz. É assim que Deus chama pecadores. É assim que Deus chama a mim por pura graça. E ao nos chamar, Ele nos aponta o caminho. Mais do que nos apontar, Ele nos guia ao longo do caminho. Será que Deus tem muitos caminhos até Ele? Não, Deus só tem um. De Gênesis a Apocalipse só há um caminho de volta a Deus. E C.S. Lewis ilustrou isso muito bem nas Crônicas de Nárnia, no seu segundo volume. Edmundo, um pequeno adolescente, comete um pecado de traição e torna-se, por seus pecados, digno de condenação. Ele deveria ser entregue às trevas para ser condenado. Mas Aslan, o grande leão, figura de Cristo, resolve batalhar a sua causa. E no seu lugar se entrega na mesa de pedra, a fim de que ele pudesse ser salvo e pudesse ser conduzido à amizade de Deus. Não foi isso o que Jesus fez por nós, queridos? Não foi isso o que o nosso grande amigo fez por nós na cruz do Calvário? Ele se entregou por nós. Ele viveu o abandono do Pai, a fim de que eu e você pudéssemos entrar na amizade da Trindade. Perceba isso. Jesus não se entregou apenas para nos livrar do inferno. Isso já seria muito. Mas essa é a parte negativa da história. Ele morreu na cruz para nos levar até o céu. E chegar ao céu é ter amizade com Deus para sempre. Ele disse isso aos seus discípulos: eu chamei vocês para serem meus servos, mas mais do que servos, vocês serão meus amigos. Mas não se esqueçam, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Mas será que ele me entende, pastor? Porque amigo tem que entender amigo, tem que partilhar. Será que ele realmente entende as minhas situações? Ele é Deus. Hebreus capítulo 4, hoje eu estou citando muito esta carta, que amo bastante. O autor diz que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer de nós. Antes, nós temos um que foi tentado como nós em tudo, com uma única e grande diferença: ele jamais pecou. E aí talvez você me diga, então ele não entende a vergonha do pecado. Ele entende mais do que você, porque você cedeu à tentação no meio do caminho, e eu também. Ele viveu a tentação até o fim, e ainda assim foi obediente a Deus para nos dar a salvação. Qual é a implicação desse texto? Uma das razões para a encarnação de Cristo é a identificação com você. Ele sabe o que você passa, ele entende as suas lutas, ele compreende a sua dor, ele sabe o que é ser tentado, ele sabe o que você está passando. Então, da próxima vez que sentir alguma vergonha, corra para a casa do seu amigo, ela estará aberta e ele estará de braços abertos para você. Terceiro,
E último conselho do salmista Davi para aqueles que estão enfrentando a vergonha. Nos dias da vergonha, nos aconselha o salmista: confiemos na proteção do Senhor. Da meditação sobre Deus, da terceira pessoa do singular, ele retorna a oração a Deus, a segunda pessoa do singular. Mas antes disso ele faz outra declaração de confiança. No verso 15 ele diz: os meus olhos estarão sempre voltados para o Senhor. Tempos mais tarde seu filho vai dizer em Eclesiastes: os olhos nunca estão satisfeitos com o que vê. Davi está dizendo o contrário: os meus olhos estão satisfeitos quando eles estão fitos no Senhor. Por quê? Porque Ele tira os pés da armadilha, Ele livra do mal, Ele tira da tentação. Da afirmação de confiança, ele volta a orar. E na oração ele abre o seu coração e diz o que aflige a sua alma. Primeiro ele diz que se sente só e aflito. A vergonha faz isso. Ela isola o homem, levando-o a profunda solidão. Mais do que isso, Davi diz: o meu coração está angustiado, pois nele se multiplicaram as angústias. Ele ainda não está livre da vergonha do seu pecado. É como se o pecado estivesse o perseguindo. Mas sua vergonha, como eu já disse antes, não é apenas interna, ela é externa. Pois ele diz: vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam, eles querem a minha vergonha. Do lado de dentro sente-se envergonhado diante de Deus, do lado de fora sente-se diminuído perante os seus inimigos. O que ele faz, gente? Para onde ele vai? Davi tem uma cidade fortificada, Davi tem casas especiais ao longo de todo o seu reino para se esconder. Mais do que ninguém, ele conhece as cavernas de Judá, já esteve ali antes. Mas ele não procura socorro na terra. Ele poderia fazer isso na terra, mas ele resolve subir com a sua alma à presença de Deus nos céus. E ele diz: não me deixes envergonhar, pois eu me refugio em ti. Tu és a minha proteção. E é interessante como ele termina o salmo. Embora esteja vivendo uma situação pessoal, Davi termina pedindo pelo seu povo: ó Deus, liberta Israel. Ele sabe que outras pessoas passam pela mesma situação, e mais do que isso, ele está ensinando o seu povo: quando estiverem em situação de vergonha, sejam elas dentro ou fora, corram para o abrigo de Deus, vocês estarão protegidos. Você se sente seguro quando em dia de vergonhas ou de vergonha, quando a sua vida se abre e não é a mais bela história, quando alguém o vê errando, cometendo um pecado, ou quando você mesmo se sente envergonhado? Onde é que você encontra força e proteção? Davi correu para Deus. Eu e você precisamos fazer o mesmo. Quando Deus criou a nação de Israel, ao longo do livro de Êxodo, nação esta que deveria servir como exemplo para todas as nações do mundo e ao mesmo tempo como foto do reino vindouro de Deus. O Senhor instituiu o que chamamos de cidades-refúgio. As cidades poderiam ser procuradas por pecadores. Ao cometer pecados, erros de percurso, os pecadores poderiam correr para essas cidades e encontrar nelas refúgio, abrigo. Esta é a foto, por exemplo, do Salmo 23, verso 5. Quando o salmista
salmista diz que na presença dos meus inimigos me preparaste uma mesa, me ungiste com óleo e o meu cálice transborda. Davi estava pensando na cidade de refúgio. Eu cheguei à cidade de refúgio, entrei pelos portões, os meus inimigos ficaram do lado de fora e eu estou sendo cuidado por Deus. Onde está a nossa cidade de refúgio? Quando o diabo nos assalta, quando o nosso próprio eu se volta contra nós, quando a vergonha nos humilha, quando o pecado nos expõe, para onde vamos? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que Jesus nos perdoou todos os pecados, cancelando na cruz a escrita de dívida que era contra nós. Em outras palavras, Paulo está dizendo que estávamos mesmo condenados, que éramos mesmo envergonhados, que o nosso destino era certo, a vergonha eterna. Mas antes que a justiça de Deus descesse sobre nós, Cristo se lançou sobre o seu povo e o protegeu da vergonha eterna. O mesmo apóstolo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele faz uma pergunta retórica: quem fará acusação contra os eleitos de Deus? E ele mesmo responde: foi Deus quem justificou. Como se isso não bastasse, ele continua: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e mais, está agora mesmo intercedendo por nós. Qual é a lógica de Paulo? Simples. Deus resolveu nos proteger da vergonha eterna. Se alguém tiver problema com a nossa salvação, que suba ao trono de Deus e que trate com Ele. Pois Jesus morreu por esta razão. Morreu para nos proteger. Ele ressuscitou para dar provas também de que nos protegeu de verdade. E agora mesmo, saibamos nós, Ele está à direita de Deus, intercedendo por cada um dos crentes, a fim de que cheguemos em paz ao nosso destino glorioso, à presença do nosso Pai. Então, quando ela aparecer, a vergonha, corra para Jesus. Quando o medo assaltar o seu coração, envergonhar a sua alma ante o mal, talvez terrível, corra para aquele que é amor, pois no amor dele não há medo. Quando você se sentir solitário, por não encontrar alguém com quem compartilhar a sua vergonha, corra para aquele que foi abandonado por você, a fim de resgatá-lo da vergonha eterna. Quando os muitos inimigos se levantarem contra o seu coração, com o propósito de diminuir, humilhá-lo, pisoteá-lo, lembre-se: o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores entregou a vida por você na cruz do Calvário. Amém, querido? Eu comecei citando Sofia e a vergonha daquele salmo, mas eu gostaria de terminar citando minha outra filha que Deus me deu, dentre tantas outras coisas,
para confortar o meu coração em dias de vergonha. Talvez você nem saiba disso, mas muitas vezes eu não saio daqui muito feliz. Às vezes eu me sinto envergonhado por não conseguir pregar, por não conseguir transmitir a palavra de Deus. E embora você me diga, pastor, não precisa, a palavra de Deus ela é pregada do jeito de Deus, eu me sinto mal, porque eu levo muito a sério o que faço, especialmente isso aqui. E eu saio daqui, queridos, sendo confortado por minhas 3 mulheres, minha esposa e minhas 2 filhas. Mas de todas elas, Beatriz é a mais paciente. Chegamos em casa, sentamos no sofá, ligamos a televisão e geralmente assistimos o Discovery Channel. E ficamos ali, entre cenas e conversas, e ela me abraçando, confortando a minha alma e me animando. Muitas vezes ela me diz, pai, você vai pregar outra vez e vai dar tudo certo. Talvez pareça muito pouco para você, mas ela é um instrumento da graça de Deus nos meus dias de fracasso. Mas outro dia eu tive a oportunidade de ser um instrumento da graça de Deus em um dos seus dias de fracasso. Na apresentação de Natal, ela se programou toda, ensaiou bastante para tocar uma única música no teclado. Por alguma razão ela perdeu o tempo. Tentou voltar, mas não se encontrou. Abandonou a apresentação e ficou do lado de fora chorando. E como qualquer um de vocês, o meu coração foi partido. Eu deixei o culto, corri ao seu encontro e abracei bem forte. E ela me disse, pai, eu estou muito envergonhado. Eu disse, filha, eu já passei por coisas piores. Você errou uma música e eu, que não consegui pregar, eu fiquei mudo diante de 300 adolescentes. Papai também passou por isso, mas ela insistiu, pai, eu estou muito envergonhada, eu nunca mais vou tocar. Eu dei um abraço forte. Eu lhe dei um abraço forte e disse, bem baixinho, filha, tudo bem. Papai está aqui. Isso vai passar. Você pode errar. Graças a Deus, chegamos em casa, ela já havia esquecido e tenho certeza que já superou isso. Mas eu vi naquele momento, uma foto do Evangelho também. Vez por outra, quando falhamos, o Senhor vem ao nosso encontro. Muitas vezes não conseguimos voltar ao Senhor, mas Ele vem e Ele nos abraça. E Ele nos diz, estou aqui, não vou abandoná-los. Ele estica seus braços e diz, tudo bem, você errou hoje, você perdeu uma batalha, mas a guerra foi vencida em Cristo Jesus. Não sei como você entrou aqui hoje, mas eu queria lhe dizer algo. Se tem um lugar, um ambiente no qual você pode ficar tranquilo quanto à sua imagem, este ambiente é a presença santa de Deus. A presença dele, você pode dizer, não sou tão bonito, não acerto toda vez, não sou tão santo. Ele não vai envergonhar, ele não vai expulsar. Pelo contrário, como um pai, ele estenderá seus braços e o abraçará com força. E ele dirá ao seu coração, eu estarei com você até a consumação dos séculos. Vamos adorar o Senhor, Deus. Por isso, vamos ficar de pé. Nós já estamos terminando o nosso culto. Mas antes vamos declarar uma canção de adoração ao Senhor.